Salve, salve pessoal, estamos aqui para mais um podcast, agradecendo já a todos os nossos seguidores, o pessoal que tem curtido bastante, estamos batendo recorde de audiência, estamos aqui para mais um bate-papo com esse pessoal aqui extremamente capacitado e acima de tudo um tema extremamente controvertido que está assim, trazendo muita agitação em nossa sociedade. E é claro que nós teríamos que estar trazendo isso aqui para o programa de hoje. Comigo é o Dr. Saulo Luna, Dr. Rafael Ramos, mais uma vez, já acostumados aqui presente. E hoje teremos a ilustre presença aqui do Dr. Eduardo Linhares. Um prazer de estar aqui contigo hoje. Sua participação aqui muito importante para a gente. Abrir para os doutores, depois o Dr. Eduardo Linhares faz uma pequena apresentação. Fala pessoal, estamos aí mais uma vez para mais um episódio do Contraponto Podcast e hoje um assunto de relevante interesse público. Eu estou aqui como advogado familiarista no meio de 3 criminalistas, de um assunto que certamente envolve muito o direito penal, mas sobretudo é, como bem disse o Dr. Gledemir, um assunto que interessa a todos nós da sociedade. E eu tenho certeza que com a presença aqui do Dr. Eduardo Linhares, nós vamos conseguir clarear e trazer bastante informação para esse assunto que é bastante polêmico. Polêmico, atual e que mais uma vez a gente vê o nosso país dividido. Há quem seja a favor, há quem seja contra, há diversas formas de pensamento, até pela forma como está sendo feita. Uns falam que não deveria ser feito pelo STF, que seria uma questão legislativa. E dentro desse contexto, a gente vai tentar bater um certo papo aqui, ouvir a opinião de cada um de vocês. E eu, com exceção de mim, não quero ver ninguém em cima do muro hoje não, tá? Doutor Eduardo, fala pra gente, se apresenta um pouco aí pro pessoal que estava conhecendo você pela primeira vez. Eu primeiro agradecer o convite aqui dos colegas, que a gente já milita junto há algum tempo. Tivemos o prazer de aproximar as relações nessa gestão da OAB. A gente já se conhecia, mas agora a gente passou a trabalhar junto em prol da advocacia lá na 12ª subseção. Fico muito satisfeito pela lembrança, agradeço desde já o convite para vir. E eu sou o Eduardo, né, como já apresentado, eu tenho 32 anos, sou sócio há 6 anos, 2017, na verdade 7 anos eu montei o meu escritório junto com os meus 2 sócios. Lá a gente faz civil, criminal e trabalhista e essa parte criminal acaba ficando por minha conta. Mas eu discordo que o país esteja dividido. Eu acho que não. Acho que a esmagadora maioria não quer a liberação das drogas. Acho que isso de fato deveria vir do Congresso, porque a gente vota, o nosso sistema é esse, a gente vota, os representantes do povo, que são os deputados, eles, ou enfim, os representantes do Estado com os senadores. Mas o Congresso legisla, o Congresso impõe a vontade popular e o presidente sanciona aquela determinação legal. E eu acredito que a regra deve ser essa. Acho que não caberia ao Supremo, eu discordo, acho que o Supremo vem invadindo um pouco a competência do Legislativo. Uhum. Inclusive ontem, na CPI do 8 de janeiro, um deputado falou sobre isso, que hoje eles iriam obstruir a pauta na Câmara. Enfim, hoje eu acabei na correria, não sei que fim levou essa discussão. Mas vamos aguardar. Tá tendo debate, então, né? Hoje nós já temos aí, parte do julgamento já ocorreu, né? Teve agora a suspensão aí pelo pedido de vista pelo, se não me salvo engano, o André Mendonça, certo? E, ao que tudo indica, 5-1, a tendência é que seja ali determinado pelo STF vamos pela descriminalização. Uma descriminalização que, inclusive, nos traz muitas dúvidas. Porque o Gilmar Mendes, em seu voto, ele vota pela descriminalização de uma maneira total, englobando qualquer tipo de droga, qualquer tipo de substância ilícita. Ele já mudou. Porém, houve votos contrários nesse sentido, o Zanin que votou pela ali de forma desfavorável, mas a Rosa Weber e o Barroso que já votaram somente no sentido da questão da maconha, aí colocando uma certa quantidade. Então eu vejo que dentro do próprio STF há divergência, apesar de alguns votos terem uma certa relação. Vamos ver agora aqui o pessoal, para eles entenderem melhor, quem ainda não está acompanhando, parte um dos votos, o que foi considerado mais polêmico do STF em relação a isso. O pessoal da produção pedir para passar para a gente.
não tipifica o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, a conduta de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo para consumo pessoal a substância entorpecente maconha. Ficamos só na maconha. Mesmo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, será presumido usuário aquele que adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo de 25 a 60 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas. 3. E, obviamente, aqui nós podemos... de 25 a 60 é o que o estudo traz. Mais isonomia ou mais razoabilidade. Então, dentro disso, é possível uma análise melhor. 3. A presunção do item anterior, que é exatamente, será presumido usuário aquele que tiver essa quantidade. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo quando a quantidade de maconha for inferior à prevista no item 2, desde que, de maneira fundamentada, comprove a presença de outros critérios caracterizadores do tráfico de entorpecentes. Então, esse é um voto extremamente controverso, que inclusive dá uma quantidade de droga para a pessoa poder carregar. Ou seja, parece um desconhecimento pleno e absoluto de como se movimenta o tráfico de drogas, que se movimenta através da boca em pequenas quantidades. Ou seja, para mim, além de ter um avanço, como o doutor Eduardo falou muito bem aqui, aonde o STF está avançando em cima da competência de um outro órgão, né? Está trazendo legislando ferozmente em cima de uma coisa que não era para estar se falando, né? Porque como que a gente vai hoje ter autorização para andar com esse tipo de droga e vai comprar onde? Né? Então já se abre um questionamento, onde eu vou comprar? Né? Porque se eu chegar, qualquer pessoa, se você chegar num local onde tem o tráfico de drogas, você vai ver uma pessoa lá parada em pé, entendeu? Com uma pequena quantidade. Ele vai vender, ele sai, vai lá, apanha outro, volta andando, pequena quantidade, vai vender. Ou seja, né? Vai perder a punibilidade? Como é que vai ser isso daí? Fazer um contraponto aqui. Na verdade, a gente tem que se situar, até para quem está nos assistindo, né, nos ouvindo, o que de fato o STF está discutindo, né? O que de fato está sendo proposto para descriminalizar. Porque quando na mídia coloca, vai haver a liberação das drogas, o pessoal acha que vai ser uma baderna. Todo mundo agora pode usar droga, qualquer tipo de droga, a qualquer momento, qualquer lugar. Pode comprar na esquina. Isso que às vezes a mídia vende. Mas não é bem assim. O que está sendo discutido é a descriminalização do porte de determinada quantidade de droga, que há a previsão lá na lei de drogas, desde 2006, que algo que tinha uma penalização, tinha pena de prisão. Em 2006 deixou de haver pena de prisão e passou, mas não deixou de ser crime. Continua sendo crime o fato de você portar com determinada quantidade de drogas. Só que as penas são pequenas. Exatamente. Só que as penas são advertências, né? Levar você a fazer tratamento, enfim. Mas o que está sendo discutido é exatamente, exclusivamente, especificamente esse ponto. E aí, fazendo um contraponto àquilo que o doutor falou, há que se diferenciar a questão da descriminalização da legalização. O que está sendo discutido é o primeiro passo, talvez, para que se chegue até, porventura, uma legalização, como hoje é a questão de outras drogas que são lícitas. Cigarro, cerveja, né, bebida alcoólica de forma geral. Porque a descriminalização seria apenas tirar o usuário que leva consigo drogas,
tirar isso da esfera penal. Levar isso no âmbito de saúde pública, talvez uma questão administrativa, e não vai ser mais punido criminalmente. Porque o que acontece, e que muita gente critica a lei, é que não há um critério objetivo para você conseguir diferenciar o usuário do traficante. E aí vem a grande... Eu discordo do que o doutor falou, que não há gente que defende a liberação, porque tem uma corrente que defende exatamente no sentido de que há uma grande parte da sociedade que é punida, porque são gente de classes inferiores, aí vem o recorte racial, negros, porque só para concluir, o critério objetivo, às vezes juízes, e a gente fica na mão de policiais, de promotores e juízes que entendem que às vezes 6 gramas de maconha, para você, para mim, que talvez, né, nós estamos pertencendo a uma outra casta social, não vai ser, eu vou considerar como usuário. Mas se pega um cara negro da favela, com ensino que só tem ensino incompleto, ele certamente vai ser enquadrado como traficante. Então, assim, para concluir esse meu raciocínio, a questão da descriminalização é um ponto até se chegar à legalização, que aí é onde entra o que o doutor falou, que é o que existe hoje, inclusive na Holanda. Você tem que, aí o Estado vai ter que regular não só a produção, como também a comercialização disso aí. Sim, isso a questão é que parte da legalização, hoje nós temos aí alguns medicamentos e é possível conseguir judicialmente autorização para que você possa fazer o plantio, possa conseguir receitas médicas para ter ali medicamentos que utilizem ali a cannabis como das suas substâncias. Mas esse deveria ser o primeiro passo. Sim, não, esse existe, é possível. Só que eles estão pulando à frente. É possível fazer. Eles estão pulando à frente. Que ele falou. Exatamente. Então, a questão do STF, eu entendo o que o doutor falou, que há uma certa, uma questão racial, né, um certo preconceito, porque há falta de critérios objetivos. E eu entendo que esse papel cabe sim ao STF, porque é uma questão jurisprudencial. Não pode um juiz aplicar de uma maneira e outro juiz aplicar de outra forma. Eu entendo que essa parte cabe sim ao STF. Agora, em virtude do que o doutor falou logo no início, em relação à questão da atribuição do Congresso, também concordo com o doutor. Revogação de inciso, alteração de pena, por mais que se atribua até uma pena, para mim é uma pena administrativa, você pagar prestação pecuniária, não a prestação pecuniária, mas em relação à prestação de serviço à comunidade, à medida educativa, para mim isso é semelhante a uma pena administrativa. Em relação a essas alterações, caberia ao Congresso. Então, por meio aí de um ativismo judicial que a gente vem verificando nos últimos anos aqui no nosso país, eu entendo que há um erro do STF nessa atribuição. O que eu quis dizer no início não é que não há quem defenda. Lógico que há quem defenda. Na minha concepção, e obviamente nós não temos dados estatísticos sobre isso, uma votação, uma enquete, nada disso, mas eu acredito que hoje a população brasileira, em sua ampla maioria, seria contra. É isso que eu quis dizer. Outra questão interessante é quantas vezes você defendeu alguém no artigo 28? Quantos processos você tem de artigo 28? Pouquíssimos. Quantos você tem? Eu não tenho nenhum. Do tem 28? Alguns, 28? Alguns, eu não mas tenho realmente... Para quem está nos assistindo, o artigo 28 justamente a questão do usuário. Do uso. Eu não tenho nenhum. Eu tenho do tráfico. Aos baldes. Isso. Porque depois que houve essa não é que as penalidades do 28 foram... que não existam penalidades, mas a pena é branda. É mais ou menos uma questão... É uma situação extremamente simples. Depois que a legislação caminhou nesse sentido, a grande 90% do que chega na delegacia vira tráfico. Sim. 90% vira tráfico. De fato, Eu não como tenho. tese defensiva, a gente acaba utilizando 28. Mas agora eu entendi a pergunta do doutor. Em relação à denúncia do Ministério Público. É isso que eu quero dizer. Realmente não tem no Eu 28. não tenho. Sempre denunciando tráfico. sempre Sempre tráfico. 33 Mas e... aí que tá, sempre tráfico. Mas aí que está. Pela ausência de um critério objetivo, bom, o usuário vai ficar na mão dos policiais. E normalmente o que acontece? Não há esse tipo de prisão, né, quando acontece,
normalmente não vem através de uma investigação, de inteligência policial. Ele pega num local deserto do cara que está usando, e aí ele, o policial, como servidor público, tem a fé pública, vai falar lá, então, e normalmente nesses casos, nesses processos, as únicas testemunhas são policiais, e fica a palavra do policial que diz que a quantidade era tanta. Saulo, Mas esses é feito processos, laudo. Entendeu? esses processos que a gente está falando que são denunciados no tráfico e a gente usa a tese para desclassificação pro 28, O usuário. exatamente, para o uso, Uhum. não são de pessoas que estavam ali num gramado usando droga, não. São Situação pessoas de que estavam mesmo traficando e a Sim. gente usa a tese para desclassificar. Sim, sim. Não são, dificilmente, eu pelo menos não sei nem de história de alguém que estava ali e acabou. Pode haver um ou outro, lógico. A gente não tem como generalizar e nem cravar 100%. Mas em sua esmagadora maioria, na regra, no dia a dia, são, de fato, pessoas que estavam traficando, que foram encaminhadas à delegacia, presas como tráfico, e que a gente, no curso do processo, acaba usando um tráfico privilegiado ou uma desclassificação por 28. Mas, assim, uma pessoa que estava em lazer usando, isso é raro acabar em delegacia. Partindo desse princípio aí, só vai servir para liberar quem realmente está no tráfico. Porque se a gente hoje tem uma pessoa traficando, né, e ele está com pouca quantidade, e na hora que a gente vai fazer a defesa, a gente troca do artigo 33 para o 28, porque era pouca quantidade, e ele fala que ele é usuário, e na verdade ele estava traficando, a partir do momento que existe essa brecha, já existe essa decisão, todos que estavam presos, que realmente eram traficantes, passam a ser usuários. Mas vai depender da quantidade, depende também do Mas a que mais foi quantidade é encontrado. pouco. Balança, cadeia de anotação, embalagem. porque o tudo tráfico- isso. Esse necessário avaliar de forma processo completa. que chegou ao STF para ser discutido exatamente essa questão, que gerou esse pedido de inconstitucionalidade, né, pelo controle difuso, é um processo que o cara foi preso por 3 gramas. Exatamente. 3 gramas. E foi condenado por tráfico Porque por o 3 tráfico, gramas. o tráfico não é. O tráfico é uma questão circunstancial, ele não tem um critério objetivo. Ele não tem um critério objetivo. Eu posso comprar 1 quilo de maconha e ser usuário. Inclusive Isso aí não tem é um errado. caso assim, até em Macaé eu fiz essa defesa, que o rapaz trabalhava embarcado, comprou uma grande quantidade e foi para o Sana passar 15 dias de folga lá. No caminho ele foi pego com 200 gramas de maconha. Entendeu? Não, Agora mas no não, tráfico, não mas tem não. circunstância de tráfico. Não ali. tinha circunstância de Bom, tráfico. nessa Até para se mas é que- provar mas é que- isso, mas é que tá. pela quantidade que ele foi pego, transportando dentro da van e indo para o Sana, tráfico de drogas. É. Entendeu? Até eu provar, não. problema Ele é esse. trabalhou, ele desembarcou, ele pagou com o dinheiro dele, ele comprou e ele ia usar. Entendeu? Então, as circunstâncias, até se provar pela quantidade, ele ficou preso. Pois é, aí que tá. É a questão da ausência de um critério objetivo, né? Que é isso que muita gente critica, né? Mas é difícil ter um critério É. objetivo, porque Somente pela quantidade. a dinâmica muda. Nós brasileiros, nós somos extremamente criativos. E se a gente tiver um critério objetivo, amanhã a traficância vai inventar algo para burlar esse critério objetivo. Exatamente. É igual a pessoa que é viciada Isso em é cigarro. possível. Tem gente que vai e compra uma carteira. Tem gente que compra um cigarro. Agora tem gente que compra pacotes. 3, 4, O que leva pra dentro acontece? de casa. Aquele indivíduo que ele vive ali do comércio de drogas, vive da traficância, ele pode não ter feito uma faculdade, ter formado na escola, mas questão de lei, por incrível que pareça, ele estuda. Ele sabe como é que funciona. Sabe o que vai acontecer quando estabelecer a 100 gramas. Aquele indivíduo que quer traficar, ele vai passar a andar com as embalagens só até 100 gramas. E vai manter o restante escondido. E na medida que Que ele já for fazem vendendo isso e hoje. acabando, já Já faz. fazem Tenta isso esconder, hoje. né? Coloca em um local de difícil acesso. E aí, a cada venda, ele vai ali trocando, pegando mais embalagens. É isso que vai acontecer. De toda maneira, o que vai ser necessário, e que ocorre sim algumas vezes, não sempre, até mas menos do que deveria ocorrer, é a força policial em operações tentar montar ali uma certa operação, passar a vigiar o local para identificar realmente se existe uma movimentação de tráfico. No momento da abordagem, fazer também uma tentativa de identificação de onde aquela droga está sendo armazenada, tentar encontrar outros materiais como dinheiro trocado, balança, caderno de anotação. Somente dessa forma vai se conseguir realmente provar que há o tráfico Mas de eu drogas. entendo também que a questão da sociedade. A sociedade, ela, por exemplo, assim,
quantos acidentes de trânsito são causados por pessoas que estavam com excesso de bebida no sangue? Quantas pessoas, quantos beberrões ultrapassaram erradamente, fizeram bobagem, destruíram famílias de terceiros? Então a gente já tem um problema com as drogas lícitas. Imagina você liberar agora mais um tipo de droga que vai trazer um certo tipo de demência, diminuição do reflexo da pessoa para botar ela dentro da sociedade novamente. Então, dentro desse contexto, a sociedade não quer mais isso. A sociedade não quer vivenciar mais esse tipo de coisa. Por quê? Ao invés da gente estar discutindo a situação da nossa educação, que é ruim, a nossa saúde, que é ruim, a gente está discutindo se vai dar mais entorpecente às pessoas ou não. E é isso que a sociedade não quer. Porque é muito simples. Vamos liberar? Quer ser igual ao país desenvolvido? Vamos. Mas Vamos pegar tudo. Vamos pegar o beberrão, vamos pegar o usuário de droga, vamos pegar o cheirador e falar o seguinte, meu amigo, você pode usar à vontade. Mas o dia que você cometer um ato ilícito e danoso à vida da pessoa, você vai ficar preso. E se você não fizer nada com ninguém, fizer consigo mesmo, quando você for para o hospital, você vai pagar por você estar ali. Vai trazer a conta para você pagar. Por quê? Nós que pagamos impostos, não vamos bancar você lá no SUS para ficar deitado lá uma noite toda tomando glicose na veia, porque está com a cara cheia e o cara que infartou não tem um leito para deitar. Então, quer brincar? Vamos brincar sério. Por quê? Na hora que as pessoas... todo mundo quer usufruir do bom, mas tem que vir no pesado. Acabar com essa historinha. O que a população não quer é isso. Um bando de irresponsáveis. Isso já acontece com a bebida e agora vai acontecer cada vez mais com as drogas. E as pessoas acham bonitinho. O brasileiro gosta muito de comparar com outros países, né? Mas ele não quer pagar o preço que os outros países pagam. Por exemplo, em Amsterdã, você é famoso pela questão da droga. Mas não é como as pessoas acham que é. Não, eu vou lá fumar maconha. Não é dessa forma. Existem locais apropriados onde ali você pode comprar, ali você pode vender, ali você pode usar. Você não pode sair na rua usando droga. E no Catar, por exemplo, eu estive lá agora, você pode beber, mas você pode beber em determinados lugares. Você não pode sair na rua andando com a bebida. Você vai preso, você vai em cana. Não tem essa. Então, assim, vamos dar um primeiro passo para que lá na frente, eventualmente, a gente se discuta uma eventual legalização lá na frente. Mas peraí, vocês não acham que a gente tem muita coisa para pensar, para trabalhar antes de pensar nisso? Exatamente. Sim, entendeu? Acho que existem outras coisas que a gente deveria discutir, mas isso, infelizmente, a população brasileira optou. E aí optou por eleger um grupo político que tem esse viés. Abraça esse tipo de causa. E aí eu tenho um parâmetro que eu acho interessante. Outro dia eu ouvi um colega falar, achei interessante. Quando eu elejo, vamos lá, quando a gente tem nas urnas o Bolsonaro mais à direita e o Lula mais à esquerda. O Bolsonaro, ele fala de forma extremamente intransigente quanto às drogas. Não lembro se o Lula falou sobre isso na campanha, mas enfim, vamos considerar que o Lula já é mais flexível com a droga. A partir do momento que a população brasileira elege o Lula na urna, a população tá dizendo para o judiciário que ele gostaria que a aplicação da lei fosse direcionada a esse entendimento. A população brasileira elegeu um cara que pensa dessa forma. Então, peraí, eu, judiciário, se eu estou percebendo que a população brasileira elegeu alguém que pensa assim, é porque a população brasileira quer que que o país siga por esse caminho. Então, eu vou começar a olhar sobre essa ótica. Então, eu acho que sim, é um reflexo do que nós escolhemos. Eu discordo, mas foi o que a maioria escolheu. E acho que é o futuro. Sim. Então, eu acho que, de fato, é uma discussão que deve ser muito mais profunda do que superficialmente como está sendo discutida hoje no STF. E quando o doutor fala a questão daqueles que bebem, né,
que cometem crimes. E o que eu penso assim, hoje, na sociedade que a gente está atual, que a gente vive, a gente acorda usando droga e vai dormir usando droga. Usa droga para dormir, usa droga para ficar acordado, para estudar, para trabalhar. Muitos usam droga até para fazer sexo. Outros para ficar forte. Outros para ficar forte. Muitos usam para se divertir, para tomar aquela cervejinha, um vinho. Muitos usam a droga como medicamento para curar. A cannabis é utilizada para tratamento de diversas doenças. Então, assim, eu acho que a questão do usuário envolve muito mais uma questão de política pública e de saúde pública do que a intervenção do direito penal. A intervenção do Estado, principalmente hoje que a pena é praticamente inexistente. O direito penal é última ratio. Exatamente. Trazendo esses princípios do direito penal, de que o direito penal deve ser o soldado de reserva, só deve intervir quando as outras esferas jurídicas ou até administrativas não conseguirem resolver, eu penso que, e aí trazendo um pouco da parte técnica, que às vezes muita gente defende também a inconstitucionalidade desse artigo, exatamente pela ofensa ao princípio da lesividade. Porque o fato do cara ser usuário e usar a droga, confunde-se nele a autoria do crime e a vítima, porque não há um crime de perigo abstrato o fato dele ser apenas o usuário. Se ele está ofendendo a algum bem jurídico, o bem jurídico é ele mesmo. Então, pelo princípio da lesividade, o direito penal não deveria intervir porque não há uma ofensa a um bem jurídico de terceiro. Se eu for usuário e eu estar lá quietinho na minha usando, eu não vou estar ofendendo você, nem a você e nem a coletividade pelo fato de eu estar usando. Eu entendo, mas você entende? Eu vejo. Não, mas eu vou discordar. Eu vou dizendo que assim, pelo princípio da lesividade. Sim. É isso, né? O direito penal não pode entrar para intervir caso isso não há uma intervenção. Aí fala, mas é questão de saúde pública. Sim, mas o quê? Exatamente. Mas Saulo, o quê? De saúde, eu não estou defendendo que eu sou usuário, vou achar que eu sou usuário. Eu entendo o seu argumento. Eu estou só fazendo um contraponto. Seu argumento é interessante, mas olha só. A gente está num estágio já que a gente busca, a gente está e a gente imagina que toda a sociedade, todo o Congresso, o Judiciário e tudo mais, que nós estamos todos buscando evoluir e buscar um bem melhor. Sim. Se a gente precisa que as outras esferas resolvam esse problema, seja no âmbito da saúde pública, antes disso chegar ao direito penal, se a gente sabe que na prática essas esferas não resolvem, se a gente der um passo atrás no direito penal, não é ali que a gente vai andar para frente. Se a gente tivesse, vamos voltar em Amsterdã, se a gente tivesse uma população com a conscientização que se tem na Holanda, uma estrutura de país como se tem na Holanda, aí a gente poderia falar em voltar atrás no direito penal. Mas se a gente sequer conseguiu dar um passo à frente, tendo essa reprimenda penal e tendo todas as outras alternativas cíveis. Se a gente tirar a penal, a gente não vai andar para frente. Não sobra nada. Aí abre a porteira. Não, e outra coisa também que o doutor colocou aí. A gente acorda de manhã, usa droga. Vai estudar, tá usando droga. Vai malhar, tá usando droga. Vai dormir, tá usando droga. Vai satisfazer sexualmente, você tá usando droga. Vai sair para curtir, você tá usando droga. Aí você olha tanta droga, e no final você descobre o quê? Que a depressão é o mal do século. Ou seja, o homem fugindo da própria conscientização de se tornar um ser humano normal. As pessoas o grupo de pessoas que sempre falam a favor ali até pela legalização assim do além, elas sempre tentam comparar a maconha, que é a que mais se fala, né? Eu vou dar nomes aqui, não vou citar outros tipos de substância, mas a maconha que é mais comum, mas tenta comparar, mas por que vai proibir a maconha se permite o álcool? É droga também é situação tóxica. Só que... Tudo bem. Mas uma questão técnica. Mas uma não quer dizer que a outra seja vantajosa também. Todo mundo consome o álcool, mas sabe que o álcool é algo que faz mal à saúde. Sabe aquela discussão da prova da OAB?
a discussão da prova da OAB. Ah, mas só a advocacia que tem isso, a faculdade de medicina tinha que ter uma prova também. Então, como não tem, vão tirar da OAB. Não, vamos botar uma na medicina também. Exatamente. Porque há muito Tanto que o uso de álcool constantemente, olha a lei seca aí, constantemente vem trazendo aí outros atributos para poder tentar diminuir a questão da... Então, a gente vai ter a lei seca, vai ter a lei anti-fumaça também. O maconheiro também não vai poder dirigir. Tem locais especiais. Um exemplo. Locais fechados, por exemplo, você não pode... Isso já existe. A lei de trânsito fala em circunstâncias psicoativas, eu não lembro o termo que ela dá. Substâncias psicoativas. Mas ela tudo. Se você tiver Sim, com sim, sinais de embriaguez, seja por qual. Embriaguez eu acho que é exclusiva do álcool, esse termo. Mas enfim, Mas enfim, ou qualquer outra substância psicoativa com os sinais alterados em razão de qualquer substância, tá enquadrado. E a gente precisa entender também que o doutor colocou que outra substância, para estudar, para questão sexual, tá, mas olha só, tem uma regulamentação ali. A droga ela não é distribuída à vontade. Você precisa ter uma receita médica. A cannabis, você também precisa ter uma receita médica e você consegue utilizar em questões de tratamento para câncer, como ansiolítico, você também consegue. Eu não sou contra então, você é contra? Não, entendi. Eu também não sou contra a legalização, até porque é uma droga. É um medicamento. Não, desculpa. Eu sou contra o julgamento que está se desenhando no STF. Eu não sou contra a produção de remédios à base de maconha, à base dessas substâncias. Se o remédio... Outro dia eu vi um vídeo no Instagram, um cara com Parkinson, mas assim, muito agressivo o Parkinson do cara. E aí, no vídeo diz que ele vai fazer o uso lá do cigarro dele, lá que deve ser maconha. E aí depois ele para no sofá assim, tranquilo. Então, se há um estudo técnico, científico dizendo que sim, ótimo. Mas o que a gente está falando é daquele adolescente que vai sair comprando, não é isso? Isso que a gente está falando de outra coisa. Sim. Nós estamos falando de outra coisa, completamente. Sim, é diferente. O medicamento e a droga são coisas totalmente diferentes. Há estatísticas, e aí, para fazer um apanhado de tudo que a gente está falando, de que nos países em que houve essa descriminalização e ainda além a legalização, na Holanda, no Uruguai, na Espanha, Portugal, que liberou geral, a ideia dos defensores era de que isso iria desestimular o usuário. E a gente tem um pouco de exemplo disso aqui no Brasil, claro que sim, guardadas as devidas proporções, o que aconteceu com o cigarro. Inicialmente, lá na década de 90, eu vi os meus pais, os meus tios... Década de 80, doutor. Vamos voltar um pouquinho mais. Na década de 80. Década de 80. Aqueles comerciais da Hollywood, o Marlboro. Todo mundo olhava aquilo. Exatamente. O cowboy texano. Isso, você imagina. Mustang. Quando eu era criança, eu chegava e olhava... A imagem de sucesso. Exatamente. O cara com um cigarro na mão era um cara charmoso. Era razão de elegância. O cara, de status social, o cara com cigarro na mão fumando. Hoje, quem fuma, você já olha com um certo preconceito. E por quê? Houve uma campanha maciça, houve um desestímulo por parte do Estado em desestimular exatamente esse fumante. Porque você pega o cigarro hoje, você olha atrás... Cara, o cara é muito louco mesmo continuar fumando aquilo. Mas se essa política deu certo, por que não fazer a mesma coisa com a droga? É nesse ponto que eu quero chegar. Ele não está desestimulando o uso da droga. Ele está estimulando. Eu concordo. Ele está fazendo. Eu concordo que deve haver um estudo maior. E, inclusive, e aí puxando a sardinha pro meu lado, como advogado de legislativo, eu acho que sim, de fato, essa discussão tem que ser muito mais ampla e dentro do Congresso Nacional. Assim como foi a discussão para aprovar essa lei, em que eles entenderam que haveria a despenalização, mas que continuaria sendo crime. Dessa mesma forma, eu acredito que essa discussão deve ser ampla e no Congresso para entender criar-se toda uma estrutura para saber se de fato é o momento de se fazer isso. Cara, doutor, eu vou falar uma coisa para você. Com a minha experiência, eu tenho visto que a maconha nada mais é do que a porta de entrada de outras drogas. Mais forte. E detalhe, eu tenho visto tanta família sendo destruída, eu tenho visto tantos filhos, cara, parando em clínicas de recuperação. Eu tenho visto, assim,
pais, entendeu? Abandonando família, filhos, entendeu? Atacando pai e mãe. A droga por si só, cara, ela só tem a destruir. É uma coisa que causa descontrole, causa uma demência pessoal, entendeu? Então, a gente deveria estar trabalhando contra isso o tempo todo, fazendo políticas mesmo, contrária, como foi feito com cigarro, como foi feito com outras coisas, e não estar aqui discutindo uma forma de se liberar um pouco mais para a sociedade inteira. E o que me parece, em relação ao STF, salvo engano, me perdoe se os doutores aqui não compartilham do mesmo pensamento do que eu, mas há uma estimulação. Por quê? Estimula. Você permite o uso, mas você não pode comprar de nenhum outro local que não seja do tráfico, porque se é proibida a venda. Quem vende é o traficante e você pode usar, você vai conseguir com uma droga. Você vai fomentar o tráfico de droga nesse sentido. Se você pensar, a quem é questão interessa lógica. isso? Aquela operação na época do governo Cabral, que invadiu o Morro do Alemão, tiraram 5 toneladas de maconha de lá de dentro. 5 toneladas foram apreendidas. Caramba, quem que estava financiando isso tudo? O tráfico. Era a maconha. E aonde está a maioria das pessoas que estão usando maconha hoje em Devaldo do Rio? Dentro das faculdades, meu amigo. Tem mais vendedor de droga dentro da faculdade, roda mais, principalmente faculdade pública, entendeu? Você desafia qualquer pessoa em qualquer faculdade pública à noite. E lá a gente vai ver o que está acontecendo, entendeu? Vamos lá para ver o que está acontecendo. A sua grande maioria está acontecendo isso. Não vou botar todas, mas a grande maioria de 10 que a gente for fazer uma visita à noite em uma faculdade pública, a maioria dessas chegar lá um cheiro de maconha espalhado para tudo quanto é lugar. Entendeu? Agora, a quem interessa trazer esse tipo de torpeza, esse tipo de ilusão, tirar a pessoa de dentro de uma realidade social para ser qual tipo de futuro que a gente vai ter para a nossa nação? Eu acho que, assim, como eu falei, tem que ser um estudo muito amplo e tem que haver uma questão muito técnica para ser analisada. Questão de saúde pública. Seria interessante que a gente tivesse aqui alguém, um médico, como o doutor falou, que pudesse falar de forma técnica se de fato isso que o doutor falou tem sentido. Que a maconha, por exemplo, é porta de entrada para as outras drogas. Doutor, eu vou falar uma coisa para você. Não, só para concluir, porque isso a gente ouve sempre, que a maconha é porta de entrada para outras drogas mais pesadas. Como muita gente já ouvi falar que se o cara bebe, ele automaticamente vai pedir um cigarro, ou de uma coisa, esse cara que fuma vai pedir também, pede uma coisa, puxa outra. Mas há casos que não há estudos que comprovam que de fato isso acontece. Eu conheço pessoas que usam só maconha e que nunca nem tiveram oportunidade e vontade de experimentar outro tipo de droga. Doutor, qualquer abrigo que você for de dependente químico que estiver em tratamento, você vai ver lá em loco a situação. Eu, por exemplo, eu tenho uma condição, não sei se a produção pode botar aí, para a gente ver, por exemplo, eu tive em Medellín, na Colômbia. Exatamente, tá até a foto, Miri. Eu tive em Medellín, na Colômbia, em um local, sabe a Praça São Salvador de nossa cidade aqui? Equivalente a uma praça 4 vezes maior que a Praça São Salvador. E lá, em Medellín, o que acontece? Hoje, eu tive lá tem 4 anos atrás. Hoje, tem 60 mil pessoas sentadas na praça usando droga. 60 mil pessoas. São Paulo. Ou então, assim, o mundo, na Cracolândia, você entra em um local desse, para você analisar condições subhumanas, entendeu? Destruindo. Por quê? A droga, ela causa dependência química. E com o passar do tempo, é igual a pessoa que está tomando toda hora, todo dia eu tomo uma cerveja. Vai ter um dia que uma cerveja só não vai satisfazê-lo. O próprio organismo vai ter essa tipo de situação. É normal. Ele vai buscar uma quantidade maior de maconha para poder consumir. E vai chegar um momento que ele vai falar assim, não, vamos passar para cocaína, deixa eu ver como é que põe a onda melhor. Porque a gente tem que entender o seguinte, a droga, ela traz boas sensações. Ela traz boas sensações.
Entendeu? Seja o que você busca, você vai encontrar por um período curto, mas você vai encontrar. O problema é a dependência e a destruição humana que ela causa nas pessoas. Acho que a gente tem Isso é muita mais do que coisa. claro. A gente tem muita coisa para debater, para crescer e transformar o país antes de qualquer debate sobre isso. Exatamente. A gente não tem saneamento básico. A gente tem saneamento A nossa básico. educação. Sim. A educação. Entendeu? Acho que a gente precisa, antes de direcionar qualquer esforço, e aí esforço intelectual, financeiro, estrutural, força de Estado, de judiciário, vamos dialogar aqui sobre pacificar essa questão do tratamento dos autistas junto à ANS. Vamos pacificar isso. Vamos pacificar essa questão dos planos de saúde, do tratamento dos autistas, dos remédios para as pessoas com câncer. Vamos resolver todo esse problema. Vamos fazer com que o município, quando receba lá, eu não estou falando do município de Campos, estou falando de modo geral, quando os municípios receberem as intimações para fornecerem um remédio, que eles entreguem o remédio no prazo correto. Vamos debater sobre isso. Daqui a pouco a gente vai estar direcionando o esforço para criar um ambiente para o cara se recuperar da droga que ele usou, que o país permitiu que ele usasse. Nós temos muita coisa para fazer antes disso. E Exatamente. da onde sai o recurso para isso, né? Não. Tentei Uma me educação. preparar, Mas aí que tá. tentei me preparar Essa questão que ele minimamente. falou. O que acontece o que aconteceu, né, nesses países em que foi adotada essa descriminalização e alguns a legalização, é que percebeu-se, e isso a gente já percebe aqui no Brasil, o dinheiro público que é investido, que é gasto, no terror ao tráfico. Quanto que não se gasta de segurança pública, com encarceramento de, às vezes, pessoas que poderiam ser tratados, como o doutor disse, por ser, de fato, uma questão de saúde pública e não do direito penal. Eu acho, sim, que, de fato, tem que haver uma reflexão muito mais profunda em relação a isso, mas eu acho, sim, que o direito penal não poderia abrir mão do direito penal e talvez esse dinheiro público que é investido nesse terrorismo, nesse combate ao tráfico, que a gente vê que não resolve, e investir em saúde pública. Exatamente para tratar essa pessoa, exatamente para poder, talvez, desestimular o uso, como foi feito com o cigarro. Essa que é uma política talvez do Estado poder ajudar a esse usuário, né? Esse julgamento, eu não vejo que ele vem ali para combater o tráfico de drogas. Ele vem para abrir Contrário, porta. Ele vem para abrir portas, né? Também Porque quem usava antes vai poder continuar usando, não vai ter nenhum tipo de mudança. E o quem trânsito não com usa, ela Quem agora não pode usava, passar. talvez por medo. Por medo, Talvez, pode pensar usar com 60 gramas, 25 gramas, é permitido? Então vamos lá, vamos ver como que é. Eu acho uma bobagem. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer antes. Quando a gente pensa nos países que deram esse passo, eu não conheço a história do Uruguai, mas com convicção eu te digo que na Holanda o país é extremamente desenvolvido. O país é extremamente desenvolvido. É tudo milimetricamente organizado. Eu tava lá e aí eu fui pegar um trem e aí tem na estação de trem lá em cima tem um cronômetro na contagem regressiva. O trem vai chegar em 10, 9, 8. O trem chega certinho. Eu e um colega, a gente foi tomar um café da manhã numa padaria deles lá. E aí a gente fez um pedido aqui no caixa. Sabe quando você vai no McDonald's, que tem aquela caixinha de doação pro Ronald McDonald, que você bota uma moedinha ali dentro e tal? Só que ali é fechada e trancada com cadeado. E lá a gente fez o pedido e tal. Tinha uma caixa igualzinha de doação, só que ela tava abarrotada de moeda, de euro. E aberta assim, ó. Igual um copo assim, sabe? Abarrotado. Era só eu meter a mão e botar no bolso. Ela fez o nosso pedido, saiu dali do balcão, deve ter descido para pegar os insumos para fazer e tal. E a gente ficou ali, assim. Então, a educação daquela sociedade é tão grande que ninguém vai meter a mão ali. A educação lá é tão boa, eles são tão evoluídos nesse sentido, que eles podem se dar ao luxo de debater sobre essa questão de droga. A gente não tem hospital, a gente não tem escola.
E ainda assim a gente vai debater o afrouxamento às drogas. Então acho que não é momento. Acho que a gente tem muita coisa para fazer antes. A gente não pode se comparar a nenhum desses países. Cai dentro da linha que você falou. Como a gente teve uma condução eleitoral para um partido que afrouxa mais esse tipo de discussão, de tese, e o outro era extremamente contra, deu-se a entender que a sociedade, na sua maioria, está buscando esse tipo de coisa. Até porque o julgamento era de 2015, se não me engano. 2015. Ficou um tempo engavetado. E agora trouxeram a baile. E que se estipula que justamente não veio antes porque o governo o momento era de político Bolsonaro, não era o momento político apropriado para isso. Agora, com a mudança do governo federal, se entendeu que era o momento propício para isso. Embora o presidente do Senado está preparando lá a votação para poder derrubar essa decisão do STF. Eu acho que, pelo que eu vi ontem, até esqueci o nome do senador, é um deputado do PL lá do Nordeste, mais novo, não sei se ele foi policial. Ele foi bem firme ontem, falou o nome das bancadas que iriam obstruir a pauta hoje da Câmara, que não iriam deixar nada andar enquanto isso não fosse levado em consideração. O Rodrigo Pacheco se manifestou nesse sentido também. O Rodrigo já é mais habilidoso, então ele fala, mas ele fala bem ameno. Ele morde a só. Então... Ele é à toa que ele é líder, né? Mas assim, eu vejo que o Supremo, de fato, analisa muito essa questão de será que é o momento político de eu julgar isso aqui? Será que não é o momento político de eu julgar isso aqui? Eu acho que o Supremo deveria fazer, mas quem sou eu? Mas eles fazem, nitidamente eles fazem. A questão da segunda instância foi... não é que a corte não pode mudar de entendimento. Se a gente parar para pensar, em 1990 a gente tinha uma sociedade. Se pensava de uma forma. Então é razoável que hoje, em 2023, se tenha um novo julgamento sobre aquela mesma ideia e mude. Normal. Mas peraí. A gente tinha a Constituição falando do trânsito em julgado. Houve a modificação dizendo que o trânsito em julgado de segunda instância. 2 anos depois, sem nenhuma mudança radical na sociedade, a coisa mudou outra vez. E nisso tudo teve a prisão do Lula. É um momento político. Não, assim, eu acho. A casa o STF, apesar de ser uma casa jurídica, é eminentemente política, até pelo fato das indicações que é o grande erro, né? Que são feitas. Que é o grande erro. Em vez de ser eu acredito, sim, que tem carreira, né? Muitas questões políticas nos votos, sem dúvida nenhuma. O que mostra que eles não são, de fato, os representantes da população. Os representantes estão no Congresso, não é mesmo? Sim. Nós temos o Legislativo. E, ao meu ver, esse julgamento, ele importa sim, não só a questão de interpretação, ele importa uma mudança legislativa. Há uma mudança na lei ali. Se você for parar para ver o julgamento, fora as partes, né, o Ministério Público, e salvo engano o recurso extraordinário foi feito pela Defensoria, nós tivemos ali outros advogados, por exemplo, de ONGs, de programas especiais em relação à reabilitação, que também sustentaram ali suas teses em relação à criminalização ou à descriminalização, sendo a favor ou contra. E o que é isso? Sabe o que me pareceu quando eu parei para ver o julgamento? Me pareceu simplesmente que eu estava vendo uma sessão do Legislativo. Aquilo ali era pura construção legislativa. Você abre ali o púlpito para que diversas pessoas das mais variáveis correntes possam ali sustentar suas teses, trazer ali os seus pensamentos. Isso é o que acontece no nosso Congresso. É o que acontece no Congresso. Aquilo ali é mudança legislativa. É uma situação, eu entendo que a gente está vivendo um momento muito difícil no nosso país. Muito difícil. Eu acho que a corda está muito esticada em relação ao STF e o Poder Legislativo de uma maneira geral. Eu entendo que isso pode não acabar bem. Eu entendo que a gente pode caminhar numa direção que isso possa não acabar bem. Porque quando a gente começa a ver arbitrariedades vindo do próprio judiciário, pelo menos ao meu ver, em relação ao abuso na competência que eles estão invadindo os outros poderes, entendo que do outro lado também vai combater esse tipo de coisa, né? E a gente teve uma votação para presidente muito acirrada.
Sim. Né? E eu entendo que pode se piorar ainda mais as próximas eleições. Né? Porque as coisas não estão caminhando bem. Não estão caminhando bem. Né? E a gente está atravessando... A gente deveria ter uma imprensa também mais correta, mais limpa, mais transparente. É o que a gente também não consegue ver. Pulverizou essa quantidade de blogueiros, esse pessoal. Quando o STF falou que qualquer um podia ser jornalista, qualquer um podia falar qualquer coisa, acabou, de certa forma, a pessoa para caçar clique, fazer as piores coisas, fazer a chamada fake news, e esse todo essa historiada todo, o Brasil só teve a perder. Ter uma imprensa fraca, comprometida com o partido político, prejudica a trazer a verdade para a sociedade. A sociedade, por si só, não tem base cultural e educacional para entender realmente o que está acontecendo, ao ponto que a gente vê até hoje a votação de curral. Vereadores, deputados sendo eleitos por compra de votos. Até hoje ainda se tem esse tipo de coisa. Então, quer dizer, eu entendo que a gente está atravessando um dos piores momentos depois de ter tido a Constituição no país atualmente. Eu acredito que os próximos 5, 10 anos vão ser extremamente complicados. E eu, sinceramente, me posiciono que eu sou contra a liberação das drogas. Pelo contrário. Para mim, tem que fechar a porta e tem que realmente combater o tráfico, combater firmemente qualquer coisa que for trazer qualquer tipo de procrastinação do ser humano em relação à realidade. Entendeu? Eu, como faço coro com o doutor Eduardo aqui, cara, a gente tem outras coisas muito mais importantes a serem discutidas. Muito mais importantes. Né? Tem uma teoria que mistura um pouco o que a gente estava falando. Ela chama a teoria da culpabilidade. A teoria da culpabilidade diz o seguinte: existem pessoas que têm má índole. Essas pessoas são pessoas ruins por natureza. Tipo um psicopata? Ela é uma pessoa ruim. Essa pessoa vai cometer crime de qualquer forma, independente da classe social dela, independente de onde ela ter nascido, da cor. Não importa, ela vai cometer crime porque ela é uma pessoa ruim. E existem pessoas que cometem crimes porque são impulsionadas por suas condições. Quem seriam essas pessoas? Muitas vezes, o cidadão nasce numa comunidade. O garoto nasce numa comunidade, é um garoto bom, do bem, gosta de jogar bola, aquela coisa. Só que ele nasce numa comunidade onde o cara que namora as mulheres mais bonitas, que tem o melhor carro, que anda com o cordão mais bonito, é o traficante. Então o exemplo que ele tem de vida é o traficante. E como ele é um cara muito pobre e ele precisa comer, ele precisa ajudar em casa, às vezes precisa fazer um bico ali, aí não vai na escola hoje porque precisou ajudar o pai ou a mãe. Ah, mas não pode trabalho infantil. Mas calma aí, nós estamos falando da realidade. Nós estamos falando de verdade, nós estamos falando de prática, de sobrevivência. Nós estamos falando que deveria ser. Lá na rua, lá no final, lá na ponta, é assim que funciona. E aí esse garoto que, por falta de oportunidade, ele não pôde ir para a escola, ele não tinha saúde, ele não tá vendo a mãe passar fome, qual o único lugar que ele tem para trabalhar? Dentro da própria comunidade. Avião tráfico. Olheiro. Então, veja bem, eu não estou dizendo que todos... Não, existem pessoas que são predispostas àquilo e elas serão de qualquer forma. Tanto que existem pessoas ricas, bem-sucedidas e que cometem crime. Sim. De famílias boas, de famílias ricas e tudo mais, cometem crime. Teriam todas as oportunidades do mundo. Mas existem outras que não. Que vão porque a vida os impulsionou para aquilo ali. Assim como eu entrei na faculdade, no decorrer da faculdade eu imaginava seguir um caminho, a vida foi me entregando outros rumos e eu segui outros rumos na minha vida. Isso acontece com todos, inclusive ali dentro daquela comunidade. Então, se hoje a gente passa a não discutir como melhorar a escola daquela comunidade, o acesso daquele garoto
há uma informação, há uma melhor escolaridade, há um saneamento básico, uma saúde, educação. Pô, eu vou discutir droga. Você tem que lembrar que seria a culpabilidade do Estado. Exatamente. Em promover esse tipo de... Exatamente. Eu tô querendo dizer o seguinte, a discussão, uma coisa vai ligando a outra. Isso está ligado à política, isso está ligado à infraestrutura social, isso está ligado a uma série de coisas. Não é... O X da questão não é um. São vários. Sim. São vários. E uma das questões pelas quais eu sou contra é que antes da gente debater um afrouxamento às drogas, a gente precisa primeiro dar educação, melhorar o saneamento. A gente viu aí nos últimos anos bilhões e bilhões de reais sendo repatriados de corrupção. Mas houve excessos do judiciário? Não existe santo, há excesso de todos os lados. Mas uma coisa é fato, o dinheiro que foi repatriado, alguém devolveu. Esse dinheiro que alguém devolveu é fruto de corrupção. Isso é o objetivo. O dinheiro está aqui. Né? O dinheiro está aqui. Os 50 milhões estavam ali fisicamente no apartamento do Gedel. Está ali. Eu vi a foto, você viu, todos vimos. Então, nós estamos dizendo que o dinheiro estava ali. Imagina esses 50 milhões aplicados aqui em Campos, em saneamento básico, em escola, em melhoria de hospital... Ou na cidade que você é Cambuci, Bom Jesus. Imagina isso aplicado lá para o cidadão na ponta. Você não acha que isso vai ter uma melhoria na infraestrutura da cidade? Exatamente. Agora imagina aqueles bilhões a nível Brasil. Botar uma ponte melhor para o garoto atravessar o rio lá na Amazônia e chegar na escola. É isso. Mas aí não. Aí a política pública hoje é de debater um afrouxamento às drogas não, o hospital deixa ali, depois a gente debate isso. Os autistas que estão com problema, depois a gente debate. Tudo deixa para depois. Vamos discutir droga, porque é droga que é o ponto do momento. É isso que vai dar like. É droga e aborto, né? Que é o ponto do momento. Que, inclusive, e, aliás, é o nosso próximo episódio. O nosso próximo episódio nós vamos estar tratando desse assunto, que é outro assunto extremamente polêmico. Que está objetivamente tipificado na lei, não tem que ter interpretação. Né? Tá lá. Então, o que vem tá por aí? escrito. Olha o que vem O que a gente pode esperar por aí, né? Esse ativismo, né, do judicial, em especial do STF, não é de hoje, né? Não é de hoje que vem haver que está tendo já um confronto de instituições. E eu até acredito, independente da minha posição, opinião em relação a isso, que a forma como está sendo conduzido essa possível descriminalização, de fato é equivocada. Porque há uma nítida invasão de competência pela forma como o STF está querendo conduzir. E aí, nítida ofensa ao princípio da separação dos poderes, porque eu entendo que realmente como toda a nossa conversa aqui, a gente percebe que a discussão disso deve ser uma multifatorial. São diversos fatores que têm que ser amplamente discutidos para se chegar ao ponto de realmente se é o momento de se legalizar ou se descriminalizar determinada conduta e o que será feito depois, quais serão os próximos passos. E o STF não é o momento, não é o lugar de se discutir isso. Mas vamos aguardar, né? Quais serão os próximos Até que nesse capítulos. ponto, os quatro aqui acabam concordando, né? Que realmente, de fato, não deveria ser julgado pelo STF. Eu fiz o contraponto, né? Tem que fazer o contraponto. E sem ficar em cima do muro, se posicionando contra a forma como vem sendo feita, não só pela matéria em si, em relação ali à descriminalização, mas pela forma como está sendo feita, entendendo que não é o órgão competente para isso. E buscando estar presente aqui hoje, né? Claro, me preparando minimamente para estar aqui na presença dos doutores. Eu, como o doutor falou, que é uma questão multidisciplinar, não só dentro da lei, que a gente convive no nosso dia a dia, mas buscando também entender uma questão de saúde, uma questão médica. E quanto mais eu pesquisei sobre o assunto, mais dúvidas eu tive em relação à questão médica em cima da utilização aí da cannabis. Porque você encontra questões médicas da ciência que falam... Da cannabis ou da maconha?
Porque é da maconha em si, né? Porque a cannabis porque a cannabis tem um na canabiol, maconha tem a alguns cannabis outros e tem outras substâncias que fazem com que vicia. que são né? psicoativos. Acabei usando a cannabis cannabis só que acaba sendo Mas mais essa questão conhecida. medicamentosa, É só uma todo mundo é questão mais tranquilo. Não, é por isso que eu as falei. pessoas- Não é, ele tá eu falando Da da questão cannabis, de tá falando da medicamento, maconha. mas em relação a não só a questão de utilização como para tratar alguma doença, mas em relação aos malefícios ou benefício que o uso recreativo poderia Recreativo, trazer. é isso que ele tá entendeu? E aí há estudos que falam que é menos viciante do que o próprio álcool. que Mas um é álcool- viciante. Entende? Entendi, doutor, mas existe esse contraponto em relação a diversas correntes, Sim, né, sim. que tentam comparar ali a maconha com outros tipos de substâncias ilícitas, né? Então, a própria medicina, a própria ciência, ela também há divergência, Não há, entende? A gente não tem um estudo pacificado que demonstre realmente quais são os malefícios, o que pode vir a ocasionar. Então, eu entendo que é uma questão muito recente, né? A gente não tem base em suficiente relação para a decidir isso sobre aí, isso. eu posso até falar assim, não vou citar nomes, mas eu tenho uma experiência muito próxima de que era um adolescente, assim como eu fui um adolescente. De Muitos anos atrás, né? Bastante. De família de classe média alta, mas que vivia em cidade grande e que, inteligentíssimo, passou por diversas faculdades públicas, dos melhores do país, tinha um futuro promissor, mas que por um deslize começou a usar maconha. E começou a usar, e aquilo ali gerou nele, começou a ter crise de depressão, e ele continuou usando. E isso até que gerou... a verdade é que a maconha potencializou uma esquizofrenia, doença psiquiátrica, que ele tinha já uma predisposição. Então, assim, foi comprovado, no caso dele específico, que de fato foi a maconha que potencializou o resultado. Ele hoje é esquizofrênico e não tem E vive a usava vida de dele forma particular. recreativa, né? Eu não sei se é ao fundo, mas começou assim, né? De forma recreativa. Isso aí. Então, assim, de fato, é algo que, tecnicamente, né, os médicos vão poder dizer melhor se de fato isso acontece com todos ou somente aquele que tem uma predisposição. Acredito que seja nesse sentido. Entendi. Acho que a gente tem que incentivar o esporte. Exato. O esporte é uma grande moeda, né, cara? Em relação a isso daí. Cada um faz o que quer da vida, da sua vida. Mas tornar isso política pública... Não é o caminho. Isso, aliás, é uma outra... É uma da tese, né? A questão da autonomia da vontade. Né? Tudo bem, você tem tá você até tem autonomia constitucionalmente, da sua né? Tá vontade de ir garantido. lá, comprar e fumar na sua casa. Isso. Mas aí agora o Estado vai facilitar isso? E depois, Aí eu quando acho você que sai já- da sua casa drogado, e vai fazer o quê? Vai pegar o Entendeu? carro? Mas Né? isso Vai você faz passear? com álcool também. Mas eu tô falando com você. Mas Mas vira aí- e mexe, mas vira e mexe então- vem um endurecimento de Mas regras aí em cima do álcool. o Mas então, Se a gente tem que vai pressionar haver, o álcool, Tem que haver esse tem endurecimento. que também. endurecer tudo. É o que eu tô De falando todo- com de você. todo- Eu tenho pra assim. mim que o álcool veio por uma questão histórica. Lá atrás, quando não era muito discutido, veio uma liberação e por costume hoje é atribuído. Porque se o álcool fosse uma substância tão recente como a utilização desse tipo de droga, eu teria pra mim que também seria interrompido. E nesse mesmo momento em que houve-se, que entendeu por bem liberar o álcool, entendeu por bem proibir determinadas substâncias, sem nenhum estudo prévio. É. Bem, pessoal, Por hoje é só. espero que os nossos seguidores, né, também tenham gostado e que participem colocando lá a sua opinião lá nos nossos Acho que a comentários. gente devia né? abrir uma caixinha de perguntas É, aí, nos nossos pra que cada um venha comentários. botar seus comentários pra Fala, Eduardo. entender a opinião do pessoal de casa. A lei seca, eu sabia dessa história, mas só entrei aqui para confirmar. A lei seca, ela tem origem nos Estados Unidos. Foi uma proibição que os Estados Unidos impôs lá entre 1920 e 1933, a proibição de venda de álcool nos Estados Unidos, de modo geral. Não se podia. E aí houve foi estabelecida por pressão de grupos religiosos, visando a redução da criminalidade, mas teve efeito contrário. Essa lei contribuiu para o crescimento do crime organizado norte-americano, que foi a tal do Al Capone. Tá vendo?
Interessante, a história né? conta pra gente como é que como vai ser o andamento disso daí. Enfim. Isso aí. Eu só pra finalizar, antes de vir pra cá, eu fiz uma enquetezinha lá no Instagram em relação a isso. Falei que a gente ia falar sobre isso. O que as pessoas... eu botei aqui, eu concordo com a liberação, não concordo, vai virar bagunça e depende. Tá pau a pau. 7 não concordam, 5 concordam, 3 entendem que vai virar bagunça e 4 depende. Esse 4 depende foram 4 advogados. Então depende. Advogado sempre depende. Não, mas se você somar, Gosto vai virar talvez. bagunça e outro que Não concorda, foi maioria. Se somar, ele tem a maioria. A né? Vou população fazer está com a gente. Pessoal, acho que por hoje é só, né? Por hoje tá bom, né, doutor? Agradecer a Eu que sua agradeço. presença aqui, importante, né? Ajudou muito aqui no pátio. Venha mais vezes, né? Esteja aqui. Você é da casa, né? A gente já tá labuta junto aí, a favor aí. Ele é presidente da comissão de prerrogativa aqui, da Tesoureiro subseção, também né? da OAB, né? Tesoureiro, um homem de confiança, né? É o homem do dinheiro. Homem do dinheiro, da confiança, Se do existem... combate. Se existe duas furadas no sistema OAB, eu estou Tá nas duas. De fato. É isso aí mesmo. Mas é isso, eu vou agradecer a presença do doutor, do Eduardo, foi um Obrigado. prazer tê-lo aqui conosco. Desde já deixo o convite para que você possa voltar mais vezes. Estou à disposição. Agradecer também mais uma vez ao profundo e enriquecedor debate que a gente teve aqui. Tenho certeza que todo mundo que vai nos assistir, que está nos assistindo, que nos ouvindo, gostou. E vocês curtem lá no nosso canal, comentem, pode mandar dúvida que a gente vai direcionar aqui, especialmente para os criminalistas. Tá certo. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Saiba que o nosso estúdio aqui, o nosso Contraponto Podcast, assim como o nosso escritório, está de portas abertas para sempre recebê-lo. Foi um prazer aqui estar diante da sua presença. Eu agradeço a todos, agradeço o pessoal também que está em casa. E por hoje é só. Deixa uma palavra aí pra gente. Obrigado pelo convite, estou à disposição, é sempre um prazer estar aqui ao lado dos amigos. E essa questão de portas, esse slogan de portas abertas é um slogan de sucesso. A gente há pouco mais de um ano a gente enfrentou, no final de 2021 a gente enfrentou uma eleição na OAB e o nosso slogan era esse, uma OAB de portas abertas. E aproveitar e deixar aqui o convite para os advogados, dizer que a 12ª subseção ela está de portas abertas para os advogados. Literalmente. E convidá-los para virem fazer parte da nossa gestão, opinar politicamente nos rumos da nossa subseção, porque o nosso objetivo é fazer uma advocacia fortalecida. E para a gente ter uma advocacia fortalecida, a gente precisa dos advogados participando ativamente da OAB. Então venham participar, a casa é de vocês. Os colegas já estão lá participando com a gente. E os demais que quiserem, a casa é de vocês. Muito obrigado por tudo. Vamos ver o Flusão perder hoje, porque ele vai me vender os ingressos da final. Olha, a pior coisa que pode acontecer pro flamenguista é ver a final Fluminense e Palmeiras. Verdade, eu vou ter que sair do país vão ter que nos engolir. Na verdade, o Fluminense já está fora. Porque isso vai ao ar amanhã. E nesse sentido do Fluminense já fora, o colega Rafael se comprometeu que me venderá os ingressos da final da Libertadores, já que o Fluminense não vai, eu vou assistir o meu Verdão. Agora é só o primeiro jogo, tem um segundo ainda, vocês estão... pra quem tá eliminado, vocês estão ansiosos demais. Pra quem tá eliminado já da competição, vocês estão muito ansiosos. Um grande abraço, pessoal. Valeu. Deus abençoe.